Mateus capítulo 11, versículo 12 diz assim: Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Vou ler de novo. Porque desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Eu vou ler daqui um pouquinho novamente esse texto numa outra versão, e vou explicar ele. Escolhi ler apenas um texto, porque ele inclusive fala do contexto, e nesse momento eu só quero situar você, por que Jesus está citando isso, para depois explicar o que ele quis dizer nessa expressão. O texto, ele é difícil, e eu falei na introdução que ele é difícil, porque ele fala que o reino de Deus é tomado à força. Na verdade, existem duas expressões, uma passiva, faz-se força contra o reino de Deus, e também uma forma ativa na sequência que diz, os que se esforçam tomam o reino. Já vou explicar sobre ele. Você precisa entender que, nesse contexto, que Jesus, que é quem está falando, se você tem uma Bíblia com as letras em vermelho, quem está citando essas palavras é o próprio Jesus. Jesus, das letras vermelhas, e João Batista, que está sendo citado por Jesus, eles tinham um ministério muito semelhante. E eles eram até parentes de alguma forma, porque a mãe de Jesus era parente de alguma forma, e discute-se que tipo de parentesco ela tinha com Isabel, a mãe de João Batista. João Batista era 6 meses mais velho que Jesus. Eles até tinham uma certa proximidade. E o ministério deles partia do mesmo princípio. Os dois pregavam a mesma mensagem. Eles eram pregadores basicamente de uma mesma mensagem. Arrependam-se dos vossos pecados. E aí, pegando João Batista, sejam batizados, porque o batismo era uma decisão que evidenciava o arrependimento deles, porque o reino de Deus é chegado, para que vocês entrem no reino de Deus. O reino de Deus era a mensagem central, tanto de João Batista como de Jesus. Então, quando ele está falando de reino aqui, Jesus, ele está trazendo a essência do ministério dele e do ministério de João Batista. Você precisa entender também, no contexto, que João Batista estava preso nesse momento. Um pouquinho antes, fala que João Batista preso, porque João Batista tinha confrontado o governador Herodes, porque Herodes estava tendo um caso com a cunhada dele, e a filha da cunhada fez a cabeça de Herodes para prender João Batista e cortar a cabeça de João Batista, é um trocadilho, mas é exatamente isso. Logo na frente, João Batista é decapitado. Ele está preso, e ele manda emissários para ir conversar com Jesus. É um texto difícil, um pouquinho antes também, porque apesar deles serem meio parentes, apesar deles terem convivido talvez em algum momento lá na infância, apesar de João Batista ter batizado Jesus e ter dito, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu não sou digno de desatar suas sandálias, eu deveria ser batizado por ti e não você por mim. Lá na frente, no capítulo 11, ele manda emissários para perguntar para Jesus, olha, você é mesmo o Messias? Tem algumas dúvidas. E aí Jesus fala com os emissários e diz, olha, volta e diz para João Batista que os cegos vêm, os coxos andam, porque essa era uma das promessas do Messias. Claro que eu sou o Messias prometido. Volta e diz para ele, tranquilo, agora você pode morrer, porque o teu ministério tinha um prazo de validade. Quando o Messias aparecesse, você podia morrer. Já pensou se ouvir de Deus que você tem um prazo de validade? Você vai até um limite, que quando aparecer outro, você vai morrer para dar lugar para ele. João Batista tinha essa consciência, tanto que João Batista preparava os seus discípulos para abandonar ele. João Batista era um cara extraordinário, ele dizia, olha, me sigam, porque eu tenho uma mensagem dos céus, só que me sigam só até aparecer o meu primo aí, meu parente. Quando ele aparecer, vocês podem me abandonar. Lá em João capítulo 1 diz que 2 discípulos de João Batista
depois de verem Jesus ser batizado por ele, deixaram João Batista e seguiram Jesus. Um deles era André, o primeiro dos apóstolos, que vai lá, chamou o irmão dele. Depois o irmão dele chamou os 2 sócios. Depois chamaram mais 2 amigos lá da mesma cidade. Enfim, João Batista era um fazedor de discípulos, não de si mesmo. Um fazedor de discípulos de Jesus. Ele foi um homem extraordinário. E é por isso também que na sequência, se a gente tivesse lido um pouquinho antes, o texto diz que Jesus agora dá testemunho de João Batista. Quando os emissários lá, os discípulos de João Batista vieram interrogar Jesus e saíram, agora Jesus se vira para a multidão e dá testemunho de João Batista. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Não, vocês foram ver um profeta, e muito mais do que um profeta, porque eu digo para vocês, dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista, e o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Ele está dando testemunho e falando de quão extraordinário era João Batista, mas João Batista estava preso e logo na frente ele seria morto. O fato é que os 2 pregavam o reino de Deus, e os 2 viviam num contexto muito difícil, muito difícil. Por exemplo, João Batista, ele era um cara do deserto. João Batista era filho de sacerdote, tinha condições, talvez, de galgar alguma função dentro do templo. Talvez ele podia ter construído um ministério em Jerusalém, lá entre o sumo sacerdote, os sacerdotes, nos sacrifícios, e tentar mudar a coisa a partir de lá. Mas ele decide morar no deserto. Anda no meio dos essênios, dos bibliotecários lá de Jerusalém, os que escreviam, copiavam textos bíblicos, e desenvolve um ministério lá. Detalhe, ele foi tão usado por Deus que o povo saía da cidade e ia para o deserto para ouvir ele. E não era só os puxa-saco, ia também os religiosos, os fariseus, os saduceus, os homens importantes de Jerusalém ouviram falar da fama dele e foram até lá. O próprio Herodes ouviu da fama dele. O capítulo 11 começa dizendo que Herodes ouviu da fama dele e falou: me fale sobre esse homem aí que está todo mundo falando dele. E depois lá na frente ele acaba prendendo João Batista. Eles iam até João Batista. Só que João Batista, ele acreditava que ele ia produzir discípulos que fossem as primeiras sementes, os primeiros que iam receber o evangelho por meio do Messias. E foi isso que aconteceu. O primeiro dos 12 é citado como um discípulo de João Batista. Na verdade, João Batista é prometido no Antigo Testamento como o Elias do Novo Testamento, aquele que vem para preparar o caminho do Senhor. E eu creio que ele prepara o caminho do Senhor preparando discípulos, porque para mim não existe mudança por discurso. Não é porque ele pregava só uma mensagem lá, e aí os céus se abriram, e os pecados foram confrontados. As coisas são preparadas por discípulos que são preparados para produzir as revoluções. E a revolução, ela é sempre a partir do local para o geral. Então ele forma pessoas nas margens do Jordão, para depois elas se tornarem discípulos de Jesus e mudarem o mundo. No mesmo tempo em que João Batista está no deserto, existem outros movimentos. Por exemplo, existem os zelotes. E dos zelotes tem pelo menos um discípulo, mas há evidências que pode ser 2. Judas Iscariotes pode ter sido um zelote também. É bem provável que ele tenha sido ou um zelote ou bem próximo de um zelote. Os zelotes, eles eram revolucionários. Eles literalmente queriam o reino de Deus na terra à força. Eles eram matadores de romanos e de judeus que trabalhavam para os romanos. Eles faziam emboscadas para os soldados romanos porque eles queriam destruir o inimigo romano para que o Messias viesse montado num cavalo com uma espada gigante cortando a cabeça dos romanos e se assentasse em Jerusalém. Jesus vem com essa expectativa de que ele fosse alguém que tomasse o reino à força, destruísse os inimigos. Mas Jesus vem paz e amor. Não paz e amor no sentido de estar sempre no modo zen, mas paz e amor no sentido de eu venço pelo amor, eu venço pelo perdão, eu conquisto pelo perdão, eu conquisto pela graça manifesta. Na história da humanidade existem 2 exemplos muito legais que fazem a gente refletir como a gente pode revolucionar as coisas.
Lá nos Estados Unidos tinha a segregação racial na década de 50, 40, mais ou menos. Lá, na verdade, desde muito tempo tinha problema com racismo e dois homens se destacaram na luta contra o racismo. Martin Luther King Jr., que era um pastor batista, e Malcolm X. Os dois lutavam pela mesma causa. Em algum momento até chegaram a conversar, tentar dialogar e trabalhar junto, mas os dois tinham um modus operandi completamente diferente. Malcolm X era um baderneiro, se assim a gente pode dizer. Ele criava motins lá, revoltas, queimava as coisas, batia nos policiais e tal. Martin Luther King era pacificador. Martin Luther King botava o povo dele para marchar e orientava eles a se deixar ser batido, apoiado lá pela polícia, porque eles iam conquistar pela influência do amor, pelo poder do amor e do perdão. Jesus veio com essa postura. Não veio como um revolucionário que se assentou no trono de Herodes e destruiu tudo. Como eu estou me alongando na contextualização, eu já quero entrar no texto. Primeira coisa que você precisa entender: o que é o reino de Deus? Será que o reino de Deus é um trono? Será que o reino de Deus era Jesus se assentar no trono de Herodes, depor Herodes, como aconteceu no passado em vários momentos lá da história, que reis foram traídos e tirados do seu trono? Será que era um golpe militar que Jesus precisava fazer? Não. O reino de Deus não é físico. O reino de Deus, ele é espiritual. E aí você precisa entender como funcionam as coisas para que você entenda o que é o reino de Deus. Tudo que é físico e visível parte do mundo espiritual. As coisas que existem e se veem, primeiro foram geradas no mundo espiritual. Então, quando o reino de Deus é espiritual e ele se instaura na terra, a partir do espiritual, mudanças começam a acontecer no mundo físico. Jesus vem com uma proposta primeiramente espiritual: pagar o preço do pecado, vencer o diabo e a morte, para no futuro instaurar na plenitude também no mundo físico, quando ele vai se assentar como governador da terra no milênio, e com os seus discípulos ele vai governar, mostrando que era possível termos vivido nessa terra de forma perfeita e justa. Mas ele começa conquistando espiritualmente, porque é loucura, humanamente falando, que Deus se fez homem e morra numa cruz. Mas por que ele precisou morrer na cruz? Porque ele venceu espiritualmente, venceu o pecado, venceu o diabo, venceu a morte, deu condições de que a gente vivesse agora com Deus. A revolução de Jesus é uma revolução espiritual. O reino de Deus é o lugar em que Deus reina. Não é o céu na terra, não é o reino no céu, é o reino do céu. Existe um céu, existe o terceiro céu, o lugar em que Deus está, o lugar em que Deus governa com perfeito controle, onde o pecado não entra, onde o diabo não ciranda, não faz showzinho. Existe esse lugar, e existe o reino dos céus, existe o reino de Deus, que é uma extensão desse reino. É a influência desse reino na terra. É uma extensão dos céus na terra. É interessante que a expressão mais poderosa de uma nação ou de um povo é a sua cultura. Por exemplo, nós somos gaúchos, eu e minha esposa. Quando a gente veio para cá, num primeiro momento houve um choque de cultura. Apesar de estarmos no Brasil, a cultura mineira é completamente diferente da cultura gaúcha em diversos aspectos. Tem coisas boas, tem coisas ruins, mas o que distingue um mineiro é a sua cultura. Tanto que, se você botar um gaúcho e um mineiro juntos e não falar quem é quem, rapidamente você vai descobrir quem eles são. E muito tem a ver com o que o mineiro transmite e o gaúcho transmite. É cultura, isso se chama cultura. O reino de Deus é a cultura dos céus influenciando a cultura da terra. É o reino de Deus influenciando o reino dos homens e produzindo mudanças.
Naturalmente, por conviver com os mineiros, de vez em quando eu falo meio mineirês. Se você estivesse no Rio Grande do Sul, você ia falar mais cantado, você ia tomar chimarrão, talvez. Por quê? Porque você está sendo influenciado por uma cultura diferente. Deus deseja mudar a nossa cultura. Deus deseja mudar a nossa sociedade. E Ele transmite o seu reino por meio dos seus servos. O reino de Deus, a Escritura diz, o Novo Testamento diz, está em nós. O reino de Deus está em você. Você é um embaixador do reino dos céus. Quando você anda, você carrega a cultura do reino de Deus. Você carrega um pouquinho do céu junto contigo para influenciar as pessoas à sua volta e produzir transformação. O reino de Deus fala sobre amor, misericórdia, paz, bondade, benignidade, tudo que é bom, tudo que é louvável, tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que há virtude, tudo aquilo que há louvor, está presente no reino de Deus, e você carrega o reino de Deus, para que as pessoas sejam influenciadas. Você sabe que nos filmes de zumbi, apocalipse zumbi, é um vírus maligno que faz as pessoas começar a apodrecer e andar mortos-vivos, e aí quanto mais as pessoas sadias vão sendo mordidas pelos mortos-vivos, mais zumbis vão se multiplicando, até chegar num ponto onde só existe uma meia dúzia de sobreviventes na face da terra. O reino de Deus é o inverso, é uma multidão de zumbis mortos nos seus pecados, e os sadios que foram alcançados pelo reino de Deus, mordendo os zumbis e trazendo eles de volta à vida. Nós somos o antídoto do zumbi, do apocalipse zumbi. Nós somos o antídoto que vai trazer os mortos à vida. Por onde nós andamos, as pessoas vão sendo influenciadas pelo antídoto do vírus do pecado, e elas vão sendo transformadas por uma nova vida. É interessante, eu quero que você leia comigo o texto novamente. Eu quero destacar também uma primeira frase de Jesus. Ele diz assim, eu estou lendo na Almeida Revista Atualizada, depois eu vou ler na NVT. Diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por força. Desde os dias de João Batista até agora. Isso é, ele estabelece um tempo, um prazo. Quando ele cita desde os dias de João Batista, é porque João Batista já estava pregando há bastante tempo. Até agora, por quê? Porque eu estou dando continuidade ao ministério de João Batista. O reino dos céus sofre força e é tomado à força. Por esforço nós tomamos ele. Antes de entrar nessa questão da força, você precisa entender que aqui Jesus está fazendo menção a existe uma forma de se acessar o reino de Deus no período de João Batista e até agora. Se eu estivesse em aula, eu faria uma pergunta e deixaria uns 2 minutos alguém ter coragem de responder. A pergunta que eu faria se eu estivesse numa aula é: quem foi o último profeta do Antigo Testamento? O Samuel está rindo porque ele sabe que eu faço esse tipo. Essa pergunta eu já fiz várias vezes no seminário. Qual é o último profeta do Antigo Testamento? Se você pensar como escritura, é Malaquias, mas como período de tempo que compreende o Antigo Testamento, o último profeta é João Batista. Porque o Novo Testamento é inaugurado na morte e na ressurreição de Jesus. Então eu posso dizer, inclusive, que os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ainda fazem parte da antiga aliança. Até os últimos capítulos lá, quando Jesus morre e ressuscita. João Batista é o último profeta do Antigo Testamento. E ao mesmo tempo, pode ser considerado o primeiro do Novo, porque ele já anuncia a nova aliança. Se a gente não considerar João Batista o primeiro do Novo, a gente pode chamar o Ágabo, lá que é o profeta que amarra uma cinta na cintura de Paulo e profetiza para ele, dizendo que ele vai morrer depois que ele for para Jerusalém. O fato é que Jesus está dizendo, existe um princípio vigente no nosso tempo, no tempo de João Batista até agora. E nesse tempo, a gente é levado a pensar que é necessário força. E aí eu poderia trazer, por exemplo, a interpretação desse texto com base nisso.
Com esforço, os judeus, eles tentavam praticar a lei. Com esforço, eles obedeciam aos mandamentos. Eles precisavam se dedicar a uma série de rituais lá no templo, para conseguir cumprir os preceitos da lei e assim agradar o Senhor. Lógico que não bastava o esforço deles, a dedicação deles, porque existia graça no Antigo Testamento também. Onde estava a graça no Antigo Testamento? No sacrifício dos animais. Eles faziam, aconteciam, pintavam e bordavam. Não sei se vocês usam essa expressão aqui, lá no sul a gente fala pintar e bordar. Faziam e aconteciam, e depois iam lá, pegavam o animal, e o coitado do animal inocente era sacrificado, o sangue dele perdoava eles. Isso era graça. Mas era a lei, ela exigia esforço, dedicação, e o reino de Deus era tomado dessa forma. Mas João Batista inaugura um novo tempo. Eu estou apresentando para vocês um novo tempo, um tempo em que o reino de Deus vem para a terra. Antes, vocês buscavam acessar o reino de Deus, vocês procuravam o reino de Deus, como aquela escada que apareceu para Jacó, que subia e descia. Vocês precisavam de uma escada para chegar no reino de Deus. Agora não precisa mais de escada, porque o reino de Deus veio para a terra. O reino de Deus está no meio de vocês. É chegado o reino dos céus, é chegado o reino de Deus. E agora o princípio é um pouco diferente, e eu vou começar a falar sobre ele. Primeiro, vamos ler o texto novamente, para você entender que existe um sentido passivo e um sentido ativo. Vamos ler o texto todo. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus, primeiro, é tomado por esforço. Vou ler na versão NVT. Esse é tomado por esforço vai ser melhor na versão da NVT. Diz assim: o reino dos céus sofre violência. A palavra força no grego biazetai, ela tem essas duas versões. Uma passiva, faz-se força contra, e depois, através da força, se alcança. Então, nesse primeiro princípio o reino de Deus sofre com forças contrárias. A tradução e o entendimento seria exatamente esse. Existem forças que lutam contra o reino dos céus, o reino de Deus. Por isso que é uma extensão do reino, porque se fosse lá, na presença do Todo-Poderoso, ninguém ousaria tentar lutar contra ele. Mas como é uma influência por meio dos servos de Deus, existe muita oposição contra a tentativa de Deus de multiplicar o seu reino, expandir o seu reino. O reino de Deus, ele é oposto ao sistema humano. Não é porque o homem, na essência, foi criado mal, mas existe no homem o pecado. O pecado ainda reina sobre a humanidade como um todo. E esse sistema, ele é pecador, ele é miserável, ele é propício mais ao pecado do que às coisas de Deus. Então o homem, por sua própria natureza, luta contra Deus, luta contra o reino de Deus. Nós temos uma tendência a fazer a coisa errada. Quem tem filho pequeno aí, como eu tenho, e está descobrindo aí a educação de filhos, você descobre rapidamente que para ensinar a coisa certa você tem que fazer muito esforço, você tem que se dedicar bastante. A coisa errada parece que eles já nascem sabendo, e literalmente eles nascem sabendo, porque existe um vírus maligno dentro deles que vai levar eles à morte se Jesus não os alcançar. Existem também forças malignas. O diabo e os demônios se apropriam dessa fraqueza humana e fazem força para que a gente permaneça no pecado. Mas Deus, de um lado, tentando influenciar a humanidade a conhecer a sua vontade e a viver a verdadeira vida, o pecado, o diabo, a morte tentando nos levar à destruição, tentando nos levar à morte. Essas forças, elas são mais internas do que externas na humanidade. Detalhe, da mesma forma como o reino dos céus está tentando influenciar o mundo para que homens sejam salvos, o objetivo dessas forças contrárias é levar o homem à destruição. Escreva isso, se estiver anotando aí. O diabo, os demônios não são inimigos de Deus.
eles se submetem, eles batem continência a Deus. Eles não lutam contra Deus. O diabo não luta contra Deus e Deus ganha nos 47 do segundo tempo. Ele nem entra em campo. O diabo e os demônios são inimigos dos homens, porque eles buscam levar o homem à condenação. Eles já estão condenados, aguardando o dia do juízo final. Essas forças é para nos levar ao pecado e nos destruir, é contra nós mesmos. Se estamos no reino de Deus, essas forças tentam nos arrancar do reino de Deus. Se não entramos no reino, elas tentam lutar contra o objetivo de Deus de nos salvar. Quando você tenta pregar para o seu parente, para o seu amigo, para o seu vizinho, você não é só uma questão de boa vontade dele. Existe uma fortaleza espiritual que precisa ser vencida na oração, para que essa pessoa chegue ao conhecimento de Deus. Existem barreiras espirituais, escamas espirituais, que precisam cair para que essa pessoa ouça sobre Jesus. Existe uma força tentando te tirar do reino, mesmo você que está no reino. Eu vou traduzir essa força em frases que você ouve na sua cabeça, e que elas são ouvidas na primeira pessoa. Eu gosto de usar essa aplicação das coisas espirituais, porque a gente confunde pensamentos com ataques malignos. O diabo é inteligente, ele não usa na terceira pessoa, ele fala como se fosse pensamento teu, mas é força maligna para tentar te tirar do reino. E aí você ouve frases como: cansei de sofrer, está na hora de eu pensar em mim. Esse tipo de frase é uma força maligna para tentar te afastar do reino de Deus, porque a base dela é egoísmo. Cansei de sofrer, agora eu vou pensar em mim. Que pensar em ti, rapaz? Você tem que pensar nos outros, tem que pensar na sua esposa, tem que pensar nos seus filhos, tem que pensar nos seus amigos. Nós somos altruístas, não egoístas. Pensamentos do tipo: e se eu tivesse casado com aquela outra mulher? E se eu tivesse casado com aquele outro? Sabe aquele tipo de pensamento que faz você comparar o que você não tem? Esse tipo de pensamento é lascívia, meu irmão. Produz fantasia, desejos impróprios. É forças malignas tentando tirar do reino de Deus. Outro pensamento: não sei por que eu não sou como aquele. Eu não sei por que eu não tenho o que aquele tem. É inveja, meu irmão. É as forças malignas tentando te tirar do reino de Deus. Estou cansado dessa pessoa, sempre os mesmos problemas. Eu acho que eu vou me permitir viver algo diferente com outra pessoa. Adultério, meu irmão. São forças malignas tentando te tirar do reino de Deus. Precisamos aceitar que o mundo mudou. Qualquer formato de família é válido. O importante é o amor. É força maligna te levando a aceitar a homossexualidade. E se bobear, daqui um pouco até você cai nela. Não aceita essa força que está tentando te arrancar do reino de Deus. O pai olha para o filho quando o filho está saindo de casa e ele fala: tem preservativo aí na carteira? Não, porque eu não quero ver filho meu engravidando aí fora, né? É força contrária usando o pai para aceitar a fornicação do filho. Que mané, preservativo na carteira. Filho meu não tem que andar com preservativo coisa nada, tem que estudar. O dia que ele pensar em casar, ele vai casar, não tem nada que... Não, mas é melhor que faça dentro de casa do que faça fora, né? Que mané melhor que faça dentro de casa? Faça em lugar nenhum. Tem nada que ficar pensando nessas coisas. É força maligna tentando tirar a gente do reino de Deus, aceitar a fornicação dentro da nossa casa. Você percebe que o reino de Deus está tentando se expandir e o reino das trevas está tentando tirar a gente dele? É isso que o texto está dizendo. Há uma força contrária ao reino de Deus, ao reino dos céus. Mas existe também uma força a favor dele. E detalhe, leia lá no versículo, vou ler na NVT que é mais clara. No final diz assim, eu estou encerrando, estou indo para o fim. E pessoas violentas o atacam. Mas na verdade, eu confundi, a versão Almeida Revista Atualizada é melhor. Diz assim, e os que se esforçam se apoderam dele. Ao mesmo tempo que existe uma força contrária, nós também precisamos de força para nos apoderar dele, para entrar nele. E aí, essa força
pode ser traduzida lá no sentido dos zelotes: vamos lutar contra quem for necessário, porque nós queremos o reino de Deus na terra. Pode ser visto dessa forma, mas eu não quero ver dessa forma. Eu quero trazer para a minha responsabilidade, porque a gente gosta de revolução para os outros, né? Qual que é a revolução que eu quero? Tem que cair esse presidente para entrar outro presidente que é melhor do que ele. Tem que mudar o síndico do meu prédio porque ele é um chato de galocha. Tem que mudar o pastor porque ele fica pregando mensagem dura. Eu sempre quero revolução nos outros. É sede e justiça dos outros. Só que a própria sede e justiça lá de Mateus 5 é justiça primeiro em mim, Senhor. Primeiro muda eu. Em 1910, 1915 mais ou menos, existiu uma prática lá no London Times, no jornal da Inglaterra. E eles colocavam uma parte lá, uma coluna, para que os filósofos escrevessem o que eles quisessem lá. Então, se você tivesse algo, um texto bom que você achasse que tinha que escrever, você mandava para o jornal. Um dia o jornal desafiou os filósofos e falou: desafiamos os pensadores, e tinha vários lá em Londres, que nos respondam a seguinte pergunta: qual é o problema da humanidade? G.K. Chesterton, um teólogo católico, gosto demais dele, é um dos melhores escritores que eu já li. Um cara muito inteligente, usa o humor para argumentar. Ele mandou para o jornal: senhores editores do jornal London Times, estou mandando essa carta para responder vocês na pergunta de qual é o problema da humanidade. A resposta é: eu. Eu sou o problema da humanidade. Todo problema começa em mim. Toda solução, toda revolução começa em mim. Então, ao invés de eu trazer essa ideia de a força que eu preciso empregar para mudar as coisas externas, vamos falar da força que eu preciso empregar para mudar a mim mesmo. É necessário que eu nasça de novo. Se eu não mudar a minha própria natureza, não existe mudança. E aí eu posso já antecipar para você que eu não consigo mudar a mim mesmo. É necessário nascer da água e do Espírito. Para nascer da água, eu preciso ter consciência do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo precisa me convencer. Quando ele me convence, eu digo: eu recebo a Jesus e eu quero mudar de vida. E eu sou batizado. Mas ao mesmo tempo, o mesmo Espírito transforma a minha natureza. Eu nasço de novo. Eu sou gerado novamente em Deus. É necessário que a minha mentalidade seja mudada. Só que não é um curso que a gente vai dar para você e vai fazer uma lavagem cerebral, não é nem cerebral. Você vai nessas igrejas que fazem lavagem cerebral. Não é uma lavagem cerebral. 12 lições para que a sua mente seja mudada. Não é assim. Por mais que a gente fique transmitindo 12, 13, 15, 20, 35 lições. A mudança de mentalidade é de dentro para fora. Sede transformados pela renovação da vossa mente. Romanos capítulo 12, é o Espírito quem muda a nossa mente. É necessário que a gente negue a nós mesmos. E você diz: não, eu não vou pecar, e não vou pecar, eu nego a mim mesmo. E aí eu gosto da ilustração do Bispo Gilberto. Ele diz o seguinte: é o camarada que acorda no domingo de manhã, ele fala: mas eu sou macho, rapaz, sou homem, hoje eu não vou beber. Hoje eu não bebo. Ontem eu enchi a cara, todo de porra, mas hoje eu não bebo. Aí o diabo que dominou ele nessa área fala: ah é? Hoje você não vai beber? É hoje que eu vou fazer você trocar os pés pelas mãos. Você vai andar de 4 no chão de tão bêbado, porque eu que mando em ti. Você não tem liberdade para dizer quando você vai beber ou não vai. Você é escravo do pecado, você é escravo da embriaguez. Mas se Cristo vos libertar, aí sim, verdadeiramente sereis livres. Para nós negarmos a nós mesmos, é necessário que a gente seja transformado por Jesus. E é o Espírito quem nos transforma. Lucas capítulo 6, versículo 27 diz: ame os vossos inimigos. Porque o sistema desse mundo diz que você tem que odiar o teu inimigo. Você tem que, olho por olho, dente por dente. Se ele te feriu, fere ele. Se ele te traiu, encontra uma oportunidade para trair ele. Mas eu digo para vocês que no reino dos céus, nós não só perdoamos, nós não só oramos, nós amamos. Amamos é voltar a conviver, voltar a abençoar, voltar a promover o bem por essa pessoa. Isso eu não consigo humanamente falando. É Deus quem transmite a mim esse amor. Porque para amar o inimigo é só pelo amor ágape, o amor de Deus.
o amor sacrificial, o amor que eu amo sem esperar nada em troca. Por mais que exista uma certa força da minha parte no sentido de permanecer no reino, ou pelo menos desejar permanecer no reino, a verdadeira força que me faz me apropriar do reino de Deus e permanecer dele vem do Espírito. O Espírito Santo é o domínio próprio que você precisa para que você fuja do pecado, dos desejos da tua carne. O Espírito Santo é quem transforma o teu coração. O Espírito Santo é quem muda a tua mentalidade. Ele é a força de Deus para que você se aproprie do reino e expanda o reino. Porque Ele também é a força de Deus para que você desfaça as obras do diabo, para que você entre nas trevas, resgate as almas perdidas. Ele é tudo que você precisa, Ele é a força do reino de Deus. Você que toca, você que canta, eu vou aproveitar porque tem um menino novo aí que está tocando guitarra desde ontem. Você tem que tocar, meu irmão, e dedilhar a guitarra e fazer um solo de guitarra e ver as pessoas sendo curadas, os demônios sendo expulsos no meio, porque é pelo Espírito. Na lista dos dons não tem nada de tocar e cantar, porque tocar e cantar é instrumento. Os dons falam de conteúdo. Eu toco e canto profetizando, eu toco e canto ministrando cura, eu toco e canto ministrando libertação. Não é falar, é profetizar, é a profecia, é a unção do Senhor, não é dar aula, é a palavra de conhecimento, é a palavra de sabedoria, é o Espírito em nós, não por força, mas pelo Espírito. Não por imposição de palavras, mas pelo Espírito. Nós precisamos dessa força. Portanto, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. A força do Senhor, o poder do Senhor é o Espírito que vai nos levar a entrar, acessar esse reino, permanecer nesse reino e fazer esse reino se expandir. Você quer ser um representante do reino de Deus na terra? Está difícil de permanecer no reino, meu irmão? Receba o Espírito aí, em nome de Jesus. Receba o Espírito, Ele te fortalece. Mesmo dentro do reino, você tem dificuldade de expandir o reino, receba o Espírito, meu irmão. Seja cheio do Espírito. Ele vai te usar através dos dons e esse reino vai se expandir. Quero orar por você, para que você receba a força do reino de Deus.